Fala pessoal, tudo bem? Olha só, em 2011, quando eu estive em Madrid, na Espanha, eu encontrei dois mapas do Espírito Santo fantásticos e impressionantes. Os dois são de autoria desconhecida, mas são considerados do século 17. Hoje nós vamos falar de um deles que está na Biblioteca Nacional da Espanha. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ir lá pessoalmente conhecer a biblioteca, vá, o lugar é sensacional. Mas vamos lá, o espaço cartografado, o espaço que aparece nesse mapa, é muito semelhante, é o mesmo na verdade, que a gente viu no mapa da semana passada de Luiz Teixeira. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, aconselho você dar uma olhada lá também, até mesmo para comparar, um mapa com o outro, para você ter uma ideia aí de como cada um mapeia essa região, o que aparece em um mapa, o que não aparece e tudo mais, tudo bem? Quem estuda história, e cartografia sabe que é muito importante fazer essa comparação para você entender, as construções cartográficas do Espírito Santo, seu espaço e a presença portuguesa aí na região. Beleza? Então aproveita a nossa vinhetinha e se inscreve no canal aí embaixo, tá bom? Vou pra cá. Então vamos direto, gente. Já olha aí o mapa. Este mapa pertence a um atlas chamado Atlas de las Costas y de los Puertos de las Posesiones Portuguesas en América e África. Como eu falei antes, o autor é desconhecido, sua data também é desconhecida, mas pesquisadores, historiadores da cartografia, consideram que o Atlas é do século 17. Como que isso é feito, gente? Como é que as pessoas decidem se um atlas é de um século ou se é do outro século? Basicamente é você analisar todas as cartas do atlas e fazer comparações com coisas que existiam, por exemplo, ou não existiam num certo período. Então você sabe, por exemplo, que se aparecer no mapa uma ilha chamada de Ilha de Vitória, certamente é posterior a 1550, não é? Porque antes disso não existia Vitória. Fazendo esse tipo de comparação, você consegue ir pelo menos indicando aos pouquinhos e encaixando o mapa num certo período. Pegaram todos os mapas, e na verdade são 40 mapas, esse atlas é bem grande, sendo que 15 desses mapas são do Brasil, fizeram esse tipo de comparação, O que aparece nesse mapa, quando surgiu esse nome e tudo mais, até chegarem à conclusão que pelo menos do século 17 ele é. Agora vamos lá, vamos dar uma olhada no mapa. A primeira impressão que eu tenho, pelo menos, quando eu olho esse mapa, vamos ver se você concorda comigo, é que ele, na verdade, é quase um rascunho, Se você olhar aí com um pouquinho de cuidado, você vai ver que ele é colorido, os traços são muito simples, e muitas vezes dá para reparar aí a sobreposição de tintas e linhas, Você consegue ver uma tinta passando por cima da outra, uma linha passando por cima da outra, sendo que se a gente lembrar daquele mapa lá atrás, do Luiz Teixeira, da semana passada, a gente não viu esse tipo de coisa. Então dá a entender o quê? Que na verdade faltou aí uma finalização para esse mapa. É por isso que ele parece um rascunho, ou pelo menos um mapa incompleto. O Atlas não é acompanhado por legendas, ou por um roteiro escrito. Então a gente só tem os mapas, não tem textos que acompanham, que expliquem o que a gente está vendo, nem nada assim. Então a gente fica dependendo realmente do que foi desenhado para fazer uma análise, para fazer um estudo sobre esses mapas. É interessante notar também que hoje o Atlas está disponível, no site da Biblioteca Nacional de Espanha. Se você quiser entrar lá no site, você consegue ver todos os mapas desse Atlas. Mas na época que eu fui lá, que foi final de 2011, ele ainda não estava disponibilizado. Então eu pedi a digitalização do mapa para poder estudá-lo, e colocá-lo na minha tese de doutorado, que eu estou terminando agora, eu vou defender em dezembro. Então o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é um pedacinho do que vai estar lá na minha tese. Parabéns, vocês estão vendo aí adiantado. Agora vamos começar uma análise, vamos ver o mapa realmente e tentar entender o que ele está mostrando pra gente. Voltando o mapa aí para vocês, eu vou ler o que está escrito lá no site da Biblioteca Nacional da Espanha sobre
esse atlas. Escala gráfica em léguas, sem precisar o grau, orientado com rosa dos ventos e flor de lis, direcionado de norte a sul. Então, gente, vocês estão vendo que a posição dele é de norte a sul. E se você pegar o atlas todo, ou melhor, pegar os 15 mapas do Brasil, esses mapas também estão nessa ordem, né, de norte a sul. E assim ele vai montando em vários mapas a costa do Brasil. O que mais está escrito lá então? Pena com tinta preta, iluminado com aguada em castanho claro, azul e vermelho. Representa povoações mediante edificações e forte de São Miguel. Ó, detalhes aí pra gente comentar um pouco mais de perto. Continuando, vamos fazer nossa própria análise agora, tá? Olhando para o mapa de novo, a gente tem o mar demarcado aí por linhas azuis. E você pode ver que é muito simples, né? São linhas espaçadas, são traços muito reduzidos e inclusive traços em direções diferentes, né? Os traços no rio que desce para o mar são horizontais e no mar são traços verticais. Essa água é interrompida em alguns pontos por ilha, que aparece aí em marrom, e também por pontilhados em preto, que normalmente são bancos de areia, né, abrolhos. Também na água você consegue ver uma rosa dos ventos, que também parece incompleta, né? Boa parte dela aí na parte central tá branca ainda, como se faltasse uma cor para complementar o desenho. E é interessante notar que já no século XVII a rosa dos ventos era indispensável aos mapas, né? Esses mapas modernos, tanto portugueses quanto de outras nações europeias. A inserção da Rosa dos Ventos foi um marco importante nessa cartografia. E até o século XV, né, 1400 e tal, não era comum aparecer Rosa dos Ventos. A gente vai falar um pouco mais sobre Rosa dos Ventos em outro vídeo paralelo que eu pretendo colocar, para vocês entenderem um pouco mais sobre a importância dessa Rosa dos Ventos, tudo bem? Então vamos continuar. Esquecendo o mar agora, indo para a terra, a gente vê que morros e elevações têm representações simplificadas, padrões que não tinham realmente o objetivo de mostrar como era a região de fato. Se a gente olhar aí para o mapa, a gente vai ver que na verdade só o Penedo, né, que aparece aí com nome diferente, realmente está presente na geografia aí ao redor de Vitória. O resto, na verdade, são morrinhos com uns matinhos, umas árvorezinhas aí, mas padrão, no sentido de que o cartógrafo precisava preencher o mapa com informações. Dizem que cartógrafos, né, modernos tinham um medo do vazio, né, ou do silêncio, de não colocar informação nenhuma. Então eles preenchiam o espaço com o objetivo de ocupar mesmo, de evitar um vazio. Agora vamos comentar sobre as construções que aparecem no mapa, que são bem interessantes também. A gente consegue ver aí no mapa algumas casas, algumas igrejas, inclusive fortificações. É possível ver também, olhando de perto essas construções, que falta um retoque aí, né? Ficou meio incompleto. Elas não parecem ter uma uniformidade, um padrão específico de representação. Você vê que algumas são colocadas no sentido norte-sul, quer dizer, norte-sul, e outras no sentido leste-oeste. E você também tem aí diferenças até no formato de telhado e no tamanho das casas e tudo mais. As duas maiores casas ou construções que aparecem aí no mapa representam o sítio da Vila da Vitória. Dá pra ver que Vitória desaparece por baixo de uma tinta aí, né? Uma tinta marrom, que é para representar uma área elevada, né? Um morro. Isso é mais uma prova de que o mapa tá incompleto, né? Tipo, o cara passou uma tinta por cima do nome e não se deu o trabalho de corrigir depois. A gente percebe também que apesar de ter um braço de mar, né, que passa próximo, ou um braço de rio, né, que passa próximo aí desse sítio da Vila da Vitória, Vitória não aparece como uma ilha, né? Na verdade, ela faz parte do continente. O que é engraçado, né? Porque todas as descrições que a gente tem sobre Vitória nesse período moderno, né, tipo do século XVI, século XVII, eles fazem questão de escrever, né, que Vitória é uma ilha. E isso fica muito claro nos primeiros mapas portugueses. É possível que esse mapa, por exemplo, não seja português, né? Se ele é posterior ao mapa de Luiz Teixeira, e se ele fosse português, ele provavelmente usaria o mapa de Luiz Teixeira como base,
ou teria acesso às mesmas informações, né, que o Luiz Teixeira teve para fazer o mapa dele. É possível acreditar que esse mapa seja espanhol, né, ou de outra nação. É realmente complicado afirmar alguma coisa em relação a isso. Mas bem, próximos a esse sítio da Vila da Vitória, nós temos a representação de um forte, né, uma fortificação. Esse forte é chamado aí de Forte de São Miguel. É um nome que vai aparecer realmente para esse forte em mapas futuros e até nas descrições do período. Se a gente olha do outro lado do rio, né, do outro lado do canal aí da Baía de Vitória, a gente vê um morrinho, como eu falei agora atrás, chamado de Pão de Açúcar. Engraçado, né? Mas isso também muda aí de mapa para mapa ou de texto para texto. Alguns textos da época chamam o Penedo de Penedo, outros chamam de Pão de Açúcar. Mas são nomes que são dados realmente a esse tipo de morro, né? O formato do morro e tal, que não é muito diferente, por exemplo, do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro. Então dá para entender essa troca de nomes aí. Do lado do Penedo, a gente tem outro forte, né, que fica quase de frente para esse forte de São Miguel, cujo nome também está encoberto por tinta aí, né? A tinta do morro, do Penedo, cobrindo o nome. As letras que aparecem claramente aí são Redu. E se você olhar bem de perto aí no morro, aproximar bem o mapa, dá para ver os traços ainda das letras que foram encobertas. Isso faz a gente acreditar, por exemplo, que a palavra de fato seja reduto e não um forte, né? Mas em textos da época e em outros mapas também do século XVII, esse forte, esse reduto, aparece normalmente com o nome de Forte de São Marcos. Há umas teorias aí sobre esses nomes, mas eu pretendo comentar isso um pouco mais pra frente, com mais cuidado, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar então. A Vila Velha, que aparece lá bem perto desse reduto do Forte de São Marcos, aparece como um conjugado de casas, né? Vitória são duas casas grandes, largas e tal. Vila Velha são casinhas pequenas amontoadas. São dois níveis de casas, né? Uma casas mais para frente, algumas casas mais atrás, mais para cima. Essas casas de trás não têm telhados triangulares, que na verdade, mostra, são representações diferentes, né? Talvez o cartógrafo tenha tido a ideia de fazer casas que tinham objetivos diferentes, mas é difícil dizer se ele realmente queria fazer isso. E bem próximo de Vila Velha, aí perto de uma região elevada, um negócio, uma construção chamada de Nossa Senhora da Pena. É comum aparecer nesses mapas antigos Pena, sempre sem o tio, né? Em espanhol, coloca-se um tio em cima do N e ele fica com esse som de NH do português, seria penha. Mas os mapas não aparecem com o tio, então seria Nossa Senhora da Pena mesmo. E aí, se você reparar, essa Nossa Senhora da Penha aí, ela tem o mesmo formato das construções que a gente viu na Ilha de Vitória ali atrás. É uma construção que está em diagonal, você consegue ver janelas laterais, consegue ver a porta e você consegue ver uma cruz na parte superior. Isso faz parecer, por exemplo, que em Vitória só tinham duas construções religiosas e nada mais, né? Enquanto Vila Velha você tinha casas realmente onde as pessoas moravam. Porque nessa região de Vila Velha você não vê cruzes, né, na parte superior. E é isso. Esse é o mapa sem título, sem autor, sem data, que está na Biblioteca Nacional de Espanha. É um mapa muito interessante, até porque ele passa essa ideia de que ele está incompleto ou de que foi um rascunho que serviu para outros mapas depois. Ele traz os principais pontos, né, os principais elementos da capitania aí no século XVII, que são as duas vilas. É interessante que tenha o convento da Penha, aparece ali claramente, já ganhando um destaque na paisagem aí do Espírito Santo. Fica claro também que Vitória, né, e Vila Velha tinham suas proteções, né? As fortificações estão aí na entrada da Baía do Rio. Parece um resumo realmente do que tinha, né? Do que existia naquela época. Se a gente comparar com o mapa de Luiz Teixeira, esse mapa aqui, ele é muito simplificado. Dá para entender que o cartógrafo não tinha tantas informações assim. Como eu falei lá, Vitória não é uma ilha, por exemplo. Você não tem outras informações que já apareciam no mapa de Luiz Teixeira, como as roças
Velhas, que é próximo, né, a Cariacica, informações sobre a profundidade na entrada da ilha e coisas assim. É uma versão simplificada da Capitania do Espírito Santo, feita provavelmente em outro lugar, não em Portugal, com as informações que se tinha. Provavelmente não tinham acesso às mesmas informações, né, mais completas aí dos portugueses, e fizeram do jeito que eles conseguiam realmente. Apesar de parecer aí meio rascunhado, meio incompleto, é um mapa muito bonito, com cores fortes, claras, né? Até hoje, muito interessante. E quem for estudar o século XVII definitivamente precisa conhecer esse mapa e utilizá-lo no sentido de que esse mapa pode ser visto, afinal, como os estrangeiros enxergavam o Espírito Santo no século XVII. Como eu comentei em outros vídeos, reis e a corte não costumavam vir para a América, não conheciam pessoalmente essa região. O que eles tinham realmente para ver a América, para ver as colônias ultramarinas, eram os mapas. Então fica aí com essa visão da Capitania do Espírito Santo. Se você quiser olhar com mais detalhes ou até fazer o download do mapa, tem um link aí embaixo para o nosso site Espírito Santo. E se você gostou, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para você ficar sabendo dos próximos vídeos sobre a história do Espírito Santo. Muito obrigado novamente e até a próxima. Pá!